Tocando a campanha nesse momento para o início da sessão da tarde desta quinta-feira, ao vivo, direto do plenário. Vamos dar início à 39ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos iniciar com a leitura da ata da sessão anterior pela senhora secretária. Ata da 37ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada inteiramente por videoconferência em 16 de setembro de 2020. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão, os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h17, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, considero aberta a sessão, sem destaque para a ata, e apregou a continuidade do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 6586 e 6587, da relatoria de Sua Excelência o ministro Ricardo Lewandowski, e o recurso extraordinário com agravo 1267879, da relatoria do ministro Roberto Barroso. Ontem votou o ministro Ricardo Lewandowski sobre as ações diretas de inconstitucionalidade. Vamos agora colher o voto do ministro Roberto Barroso no recurso extraordinário 1267879. Posteriormente, Sua Excelência vota nas ADIs. Eu volto a palavra ao ministro Lewandowski e, posteriormente, seguimos a ordem de votação. Então, com a palavra, Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, para o voto do recurso extraordinário no agravo 1267879. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, prezados colegas, senhor vice-procurador-geral da República, querido amigo Humberto Jacques. Eu cumprimento eu inicio como não poderia deixar de ser, cumprimentando o ministro Ricardo Lewandowski pelo voto que proferiu ontem, um voto memorável. Eu gostaria de deixar registrado muito sinceramente, um voto equilibrado, construtivo, que, a meu ver, equacionou bem as questões que estavam postas naquela demanda e que são primas, eu diria, das que estão postas aqui, nessa que passo a votar agora, presidente. Eu relembro a hipótese desse recurso extraordinário com repercussão geral. Trata-se de pais veganos, ou seja, que têm uma filosofia de vida, de proteção e de respeito aos animais e de não consumo de produtos de origem animal, como carne, ovos e laticínios. Esse casal de pais veganos se recusou a submeter o filho às vacinas consideradas como de caráter obrigatório pelo Programa Nacional de Imunização. O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou contra eles ação civil pública, com o objetivo de obrigá-los a regularizarem a vacinação do seu filho. Em primeiro grau, o pedido do Ministério Público foi julgado improcedente. O juiz entendeu não ser obrigatória a vacinação. Dessa decisão, houve uma apelação para o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão para determinar aos pais a regularização da vacinação do seu filho. O meu voto, presidente, é relativamente breve, que muitas das questões que eu considerava relevantes já foram exaustivamente versadas pelo ministro Ricardo Lewandowski na tarde de ontem. Dividi o meu voto em três partes. Uma primeira parte, eu discuto brevemente o histórico das epidemias na trajetória da humanidade
e o papel da vacinação na erradicação desses males que abalaram a vida e a saúde de milhões de pessoas. Na parte 2, eu exponho brevemente os interesses que considero que estão em jogo aqui e que, eventualmente, se contrapõem. E na parte 3, eu apresento o resultado da ponderação desses interesses que identifiquei como sendo os interesses em jogo. Começo, portanto, pela parte 1, um breve histórico das epidemias e o papel decisivo das vacinas na sua erradicação, lembrando que a história da humanidade é também a história das epidemias, desde a febre tifoide que dobrou a Grécia na Antiguidade Clássica, no século V a.C., até a Covid-19, que tem vitimado a nossa geração com um número de mortos que já chega no mundo a cerca de 2 milhões e que no Brasil já ultrapassa 180 mil. Lembrando que na Idade Média, a peste negra devastou a Europa, causando mais de 20 milhões de mortos. Depois vieram as viagens de descobrimento e de colonização no final do século XV, início do século XVI, e foram os colonizadores que trouxeram para a América a varíola, que, aliás, dizimou boa parte das civilizações compostas pelos incas e pelos astecas. E na primeira metade do século XX, nós tivemos a pandemia mais mortal de todas até agora, que foi a gripe espanhola, que coincidiu com a Primeira Guerra Mundial, em 1918. No Brasil, particularmente, ao longo da história, nós tivemos surtos epidêmicos que incluiu a febre amarela, a partir de 1850, a varíola, no início do século XX, e a própria gripe espanhola, em 1918, e até hoje, e lamentavelmente, condições deficientes de saneamento básico permitem a proliferação epidêmica de doenças como dengue e zika vírus. Com a evolução da ciência, surgiram as primeiras vacinas na virada do século XVIII para o século XIX e, progressivamente, a vacinação foi se revelando um método eficaz de prevenção de uma série de doenças, muitas delas fatais, como varíola, febre amarela, difteria, tuberculose, coqueluche, poliomielite, sarampo, rubéola, meningite e influenza. A verdade é que, graças ao desenvolvimento das vacinas, boa parte dessas doenças já estão erradicadas ou sob controle, o que faz com que muitas pessoas, notadamente as pessoas mais jovens, sequer se deem conta da ameaça que elas já representaram para a humanidade e que representam se houver a sua recidiva. A vacinação obrigatória no Brasil, ela remonta. O primeiro diploma normativo que cuidou desse assunto foi o Código de Posturas do município do Rio de Janeiro, de 1832. E a norma se aplicava às crianças e previa multas aos responsáveis pela não vacinação. E regras mais estritas foram impostas ao longo do tempo, ainda no Império. Portanto, não é novidade a obrigatoriedade de vacinas no direito brasileiro. Na República, a partir de 1889, esta obrigatoriedade foi renovada por decreto, mas, a partir de um certo ponto, a imunização ampla deixou de ser efetivamente concretizada pela reação dos pais, baseados muitas vezes em desinformação, em superstição, e pela insuficiência de agentes públicos para a cobrança das penalidades. Em 1902, Rodrigues Alves toma posse e nomeia
Oswaldo Cruz como diretor-geral de saúde pública. Seria o cargo hoje correspondente a ministro da Saúde, para Oswaldo Cruz coordenar o esforço de saneamento da capital federal e de extinção das epidemias que vitimavam o Rio de Janeiro e que incluíam, notadamente, a febre amarela e a varíola. E aí vem, em 1904, a célebre Lei 1261, que tornou obrigatória a vacinação e a revacinação contra a varíola. Um misto de obscurantismo e inabilidade governamental, inclusive com medidas excessivamente rigorosas, como ontem elencou o ministro Ricardo Lewandowski no seu voto, levaram à violenta reação e ficou conhecida historicamente como a revolta da vacina, o que levou o governo a revogar a medida e, infelizmente, consequência dessa revogação, os surtos da doença se sucederam e a varíola ainda perdurou no Brasil até a década de 70 do século passado. Só foi considerada erradicada em 1971. Ainda nesse capítulo epidemias, apenas lembrando que o presidente Rodrigues Alves, que havia sido reeleito, morreu em janeiro de 1919, vitimado pela gripe espanhola. E, portanto, encerrando esse tópico, presidente, ao longo da história, ao longo dos últimos 150, 200 anos, inúmeras doenças foram sendo derrotadas pela ciência e pela vacinação em massa da população. Portanto, ao longo da década de 20, foram desenvolvidas as vacinas contra tuberculose, difteria e tétano. Nos anos 30, contra a coqueluche. Nos anos 50, contra a poliomielite. No entanto, a universalização da vacina no Brasil só vem muito adiante. Em 1989 é que se considerou a poliomielite erradicada no Brasil. Nos anos 60 veio a vacina contra o sarampo, depois veio nos anos 70 e 80 contra a doença meningocócica, contra a hepatite B, e nos anos 80 as imunizações contra infecções causadas pela influenza tipo B, meningite e pneumonia. Portanto, fiz essa breve retrospectiva, presidente, apenas para deixar claro que é impossível exagerar a importância da vacinação como meio de preservação da vida e da saúde da coletividade. As vacinas, historicamente, se provaram uma grande invenção da medicina em prol da humanidade. Passo agora à parte 2 do meu voto, que, como eu disse, é dividido em 3 partes, em que eu pretendo debater os interesses em jogo que envolvem a liberdade de consciência e convicção filosófica, direito à vida e à saúde da coletividade e também o melhor interesse das crianças no que diz respeito à proteção da sua integridade. Começo falando brevemente porque considero muito importante e porque esta é a invocação dos pais, que são os recorrentes aqui nessa demanda. A liberdade de consciência, ela é objeto de especial proteção na Constituição Brasileira de 1988 e no capítulo dedicado aos direitos e garantias individuais, há uma previsão específica no artigo 5º, inciso 6º, onde se lê: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. O dispositivo continua e já não é mais relevante para essa discussão. Portanto, é inviolável a liberdade de consciência e de crença
consagrada essa liberdade no artigo 5º da Constituição como um direito fundamental. Além disso, ainda nesse domínio, o artigo 5º, inciso 8º, estabelece: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Portanto, a partir dessas normas inequivocamente esculpidas na Constituição, fica assegurado a todos os indivíduos a possibilidade, o direito de formularem as suas próprias concepções de vida boa, de visão de mundo, podendo fazer todas as escolhas existenciais que considerem relevantes dentro dos parâmetros estabelecidos pela própria Constituição. E é esse o ponto a que estamos chegando. Pode ocorrer que a liberdade de consciência e de crença entre em tensão com outros direitos fundamentais, com outros direitos constitucionalmente relevantes. E é precisamente o que ocorre aqui. De um lado, temos a liberdade de consciência e de convicção filosófica, e do outro lado, temos direitos da coletividade à vida e à saúde e os direitos das crianças à proteção prioritária. Como se sabe, presidente, prezados colegas, inexiste hierarquia entre normas constitucionais. Inexiste hierarquia entre direitos fundamentais. E, portanto, não é constitucionalmente legítimo dizer que um direito valha, em tese, abstratamente, mais do que o outro. Quando direitos entram em rota de colisão, a técnica que a interpretação jurídica generalizadamente praticada no mundo adota é a da ponderação entre esses direitos. Ponderar significa atribuir pesos a direitos contrapostos. Abstratamente, inexiste hierarquia entre direitos fundamentais, mas diante das situações concretas, é possível, sim, até porque senão não haveria solução, atribuir pesos e verificar qual deles deve ter precedência naquela situação concreta. Na ponderação, o intérprete idealmente deve fazer concessões recíprocas entre os direitos em disputa, de modo a preservar o máximo possível de cada um deles e, no limite, preservando pelo menos o núcleo essencial daquele direito. Portanto, ponderar significa, em primeiro lugar, tentar fazer uma acomodação na maior intensidade possível entre os direitos contrapostos. Porém, em muitas situações, não é possível essa harmonização e o intérprete, então, terá que fazer escolhas para que um direito prevaleça circunstancialmente sobre outra naquela situação concreta. Cabe ao juiz constitucional, portanto, em tais situações em que ele vai determinar a precedência de um direito sobre o outro, cabe ao juiz constitucional expor as razões pelas quais estará procedendo assim, estabelecendo a precedência em concreto de um direito fundamental sobre o outro. Na situação aqui em exame, presidente e prezados colegas, parece-me fora de dúvida que o direito à vida e à saúde da coletividade, que naturalmente se traduz no direito individual de todos e de cada um, e também o direito prioritário das crianças que a Constituição assegura, a mim me parece
o direito à saúde da coletividade e, particularmente, das crianças e dos adolescentes, deve prevalecer sobre a liberdade de consciência e de convicção filosófica. Ao fazer essa afirmação, que é grave, porque, em última análise, paralisa a incidência de um direito para a preponderância de outro, o intérprete deve, como acabei de dizer, expor as razões do seu convencimento e por quais motivos esta é a solução constitucionalmente mais adequada. E, portanto, chego aqui à parte final do meu voto, a parte terceira do meu voto, em que procuro demonstrar a legitimidade da imposição de caráter obrigatório à vacinação. A vacinação compulsória, como disse, não vem de hoje, ela existe de longa data no direito brasileiro, desde meados do período imperial, e atualmente ela é prevista em diversas leis em vigor, a começar pela Lei 6.259, de 30 de outubro de 75, que instituiu o Programa Nacional de Imunizações e estabelece a competência do Ministério da Saúde para definir as vacinações de caráter obrigatório. Portanto, a própria legislação brasileira atribui ao Ministério da Saúde o poder-dever de definir quais são as vacinas obrigatórias. E, portanto, esta é uma previsão ex legis. Diploma esse que foi regulamentado pelo decreto 78.231, de 12 de agosto de 76, que prevê a obrigatoriedade da vacinação, inclusive para as crianças que estejam sob a guarda do responsável. A única exceção que o Programa Nacional de Imunizações prevê é para a hipótese de haver uma contraindicação médica àquela vacinação. Além dessa lei que instituiu o Programa Nacional de Imunizações, a Lei 6.437, de 77, tipifica infrações em caso de descumprimento do Programa Nacional de Imunizações, combinando, inclusive, pena de multa. E mais do que isso, o Código Penal tipifica como crime a seguinte hipótese, artigo 268, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano. E, por fim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei de 1990, também estabelece ser obrigatória a vacinação de crianças e adolescentes nas hipóteses em que isso seja determinação da autoridade sanitária competente. Porém, além de todas essas leis que já vêm de longa data, uma lei recente, cuidando especificamente da situação da Covid-19, prevê a Lei 13.979 de 2020, que foi de iniciativa do próprio Poder Executivo, a obrigatoriedade da vacina. Portanto, todas aquelas leis antigas, e o ministro Ricardo Lewandowski lembrava disso ontem, nenhuma delas foi impugnada, ou pelo menos não foi impugnada com nenhum grau de abrangência, e muito menos chegou ao Supremo. Portanto, vigora desde a década de 70, incontestada, a legislação que prevê a obrigatoriedade da vacinação, o que foi reiterado por lei recente, já do presente governo. E aqui eu gostaria de fazer um esclarecimento importante, que também consta do meu voto e que foi enfatizado largamente pelo ministro Lewandowski, que a expressão vacinação obrigatória não significa que alguém poderá ser imunizado à força, com violência física
ou qualquer outro tipo de coação. O que decorre do caráter obrigatório da vacinação é ela ser exigida como condição para a prática de certos atos, como a matrícula de uma criança numa escola, pública ou privada, ou como condição para a percepção de benefícios, como é o caso da própria Bolsa Família, ou também permite que sejam aplicadas as penalidades em caso de descumprimento. Como regra geral, o direito não admite que as obrigações de fazer sejam cumpridas à força manu militari pelo poder público. E mesmo essas condições a que me referi, para a prática de certos atos, recebimento de benefícios e sujeição a multas, estão sujeitas às ideias de razoabilidade e proporcionalidade, como todos os atos do poder público estão e são passíveis do exame judicial. Portanto, e seguindo adiante com o meu raciocínio, eu entendo que é legítimo impor o caráter compulsório das vacinas quando exista consenso científico e registro em órgão de vigilância sanitária. E são três, a meu ver, os fundamentos que legitimam essa obrigatoriedade e, portanto, são esses os três fundamentos que dão mais peso à proteção da saúde coletiva e à proteção da criança, em contraste com a liberdade de consciência. A primeira razão é que o Estado pode, em situações excepcionais, proteger as pessoas, mesmo contra a sua vontade. A hipótese mais típica em que isso ocorre é a da exigibilidade do cinto de segurança, que hoje em dia já não se contesta mais. Eu mesmo, em relação a esse tema, proteção da pessoa contra ela própria, já escrevi a respeito no meu trabalho sobre dignidade da pessoa humana, em que digo que a dignidade da pessoa humana ela apresenta três elementos essenciais. O primeiro deles é o valor intrínseco de toda pessoa humana, que significa que toda pessoa é um fim em si mesma e que não está no mundo para realizar os projetos alheios, nem tampouco as metas coletivas. É a ideia que está subjacente à segunda formulação do imperativo categórico kantiano, de que toda pessoa é um fim em si mesma, não um meio para a realização de metas alheias. O segundo elemento da dignidade, o primeiro é o valor intrínseco, o segundo elemento da dignidade é a autonomia, que é o núcleo essencial da liberdade individual e que assegura a todas as pessoas fazerem as suas escolhas existenciais e viver o seu próprio ideal de vida boa. E o terceiro elemento da dignidade, que é o que nos interessa mais aqui, é o que eu denominei de valor comunitário, que define os contornos da dignidade e impõe os limites à autonomia individual. Tanto a dignidade é feita do valor intrínseco, da autonomia e do valor comunitário, que, tal como as margens de um rio, delimita o sentido e o alcance da dignidade. Nessa terceira dimensão, a dignidade como valor comunitário, ou como valor, ou como muitos autores denominam a dignidade como heteronomia, dignidade como valor comunitário ou como heteronomia, se justifica por três objetivos legítimos que o ordenamento jurídico visa alcançar. O primeiro é a proteção dos direitos e da dignidade de terceiros. Portanto, as pessoas têm dignidade e elas têm autonomia
e podem exercer a sua autonomia na maior extensão possível, estancando, todavia, em primeiro lugar, diante dos direitos fundamentais de terceiros. Em segundo lugar, em certos casos excepcionais, a dignidade também precisa estancar diante da proteção da dignidade do próprio indivíduo. E, em terceiro lugar, pela proteção de valores sociais compartilhados. Na situação que nós estamos tratando aqui da vacinação obrigatória, a dignidade protege também, e esse é o primeiro ponto que eu destaco, o próprio indivíduo, eventualmente contra a sua desinformação ou a sua escolha equivocada, impondo a ele a imunização que irá preservar a sua vida ou a sua saúde. Esse é um dos raros casos na vida jurídica, a meu ver, em que o paternalismo se justifica. Paternalismo entendido como o Estado se sobrepondo à vontade individual relativamente a condutas autorreferentes. Farei uma pausa, presidente, de 5 segundos, porque, em nome da economia que todos nós praticamos aqui no Supremo, a luz se apaga de vez em quando se a gente não se movimentar. Dá uma andadinha aqui, por favor. Ali. Obrigado. De volta, presidente. Voltou a luz. Essa, portanto, o primeiro fundamento pelo qual a liberdade, a proteção da saúde e da vida da coletividade. Essa é a primeira razão pela qual não prevalece a liberdade de crença ou de consciência. Proteção do próprio indivíduo contra as suas escolhas equivocadas. A segunda razão, que são 3, é que a vacinação é importante para a proteção de toda a sociedade, não sendo legítimas escolhas individuais que afetem gravemente direitos de terceiros. E aqui, e esse talvez seja o ponto central da nossa conversa, organizações internacionais, institutos de pesquisa em todo o mundo defendem e incentivam o uso da vacina como um instrumento vital capaz de proteger os indivíduos contra uma série de doenças e de deficiências graves. Estima-se que todos os anos a vacinação evite a morte de aproximadamente 3 milhões de pessoas por difteria, tétano neonatal, coqueluche, sarampo e tuberculose infantil. Essa é uma informação da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, segundo o Instituto Butantan, calcula-se que a redução no número de mortes por doenças infecciosas que passaram a ser prevenidas por vacinas tenha gerado, veja que dado impressionante, um aumento de aproximadamente 30 anos na expectativa de vida da população brasileira entre 1940 e 1998. As vacinas salvam vidas. A não vacinação, nos casos em que obrigatória, dá ensejo a uma queda imediata e expressiva nos níveis de imunização de toda a sociedade. E a Organização Mundial da Saúde determinou, em 2019, que a hesitação em se vacinar foi considerada uma das 10 maiores ameaças à saúde do planeta. É importante aqui observar que as vacinas só atingem de forma ampla o seu objetivo, que é a erradicação ou o controle de uma moléstia, quando uma quantidade elevada de pessoas está imunizada. Isso é, quando é alcançada a chamada imunidade coletiva ou imunidade de rebanho, que é uma expressão feia,
mas que é generalizadamente utilizada na área médica. E, portanto, se não se consegue essa imunização coletiva, há o risco real do surto de evitáveis, comprometendo a saúde pública da população como um todo. Lembrando aqui que no caso que nós estamos julgando nesse momento, diferentemente do caso do ministro Ricardo Lewandowski, nós não estamos falando de vacina contra a Covid-19, nós não estamos falando de uma nova vacina ainda a ser registrada. Nós estamos falando das vacinas tradicionais, das vacinas que figuram no Plano Nacional de Imunizações. Nós estamos falando de vacinas que salvam vidas das crianças ou impedem doenças graves, como pólio, sarampo, meningite, coqueluche, tétano, rotavírus, influenza, tuberculose e hepatite. E, de fato, na história recente do Brasil, queda no índice de vacinação já provocou surtos de doenças graves que causam imenso sofrimento, quando não a morte. O que ocorreu em 2018 com um surto de sarampo que vitimou mais de 10 mil pessoas. E mesmo os países que flexibilizaram a obrigatoriedade da vacinação como regra geral, em múltiplas situações específicas, voltaram atrás e impuseram a vacinação compulsória. E, portanto, presidente, terminando esse penúltimo tópico, digo eu, não é legítimo, em nome de um direito individual, que seria a liberdade de consciência, frustrar o direito da coletividade. Isso não é um direito abstrato, é o direito de cada um, individualmente, de não estar exposto à contaminação por uma doença que poderia ser evitada mediante vacinação. E chego agora, presidente, ao terceiro e último argumento pelo qual, na ponderação entre liberdade de consciência e outros direitos, eu entendo que, no caso concreto, devam prevalecer os outros direitos. O terceiro componente da minha argumentação é o seguinte: o poder familiar, que antigamente era referido como pátrio poder, não autoriza que os pais, invocando convicção filosófica, coloquem em risco a saúde dos filhos. E aqui eu gostaria de manifestar meu profundo respeito pelas opções de vida das pessoas, inclusive pela opção de uma vida vegana, que ganhou adeptos em muitas partes do mundo, para além do vegetarianismo, que é uma escolha legítima e amplamente praticada por outros povos. Portanto, não vai aqui nenhum juízo de valor depreciativo sobre essa ou outras escolhas existenciais perfeitamente legítimas, em alguns casos extremamente louváveis. Porém, aqui, essa questão envolve uma tensão de direitos constitucionais, uma outra, que é o poder dos pais de criarem os seus filhos de acordo com as suas convicções filosóficas e seus valores, de um lado, e do outro, a absoluta prioridade que a Constituição determina, no artigo 227, que seja dada aos direitos da criança e do adolescente, frequentemente referida na doutrina especializada como o melhor interesse do menor. Impõe-se, portanto, aqui, presidente, a distinção entre a objeção de consciência levantada por um adulto em relação aos tratamentos a que ele próprio tenha que se submeter, de um lado, e, do outro lado, a oposição desse mesmo adulto a uma providência médica essencial à saúde ou à vida de um menor sob sua responsabilidade e que ainda não é capaz de manifestar a sua própria vontade. Tanto, e é muito fácil
perceber a distinção entre as escolhas existenciais que alguém faça para si e as escolhas existenciais que alguém faça como responsável por outrem, como é o caso dos pais em relação aos filhos menores. Na primeira hipótese, quando pessoas adultas fazem escolhas para si, sob determinadas circunstâncias, é possível dar prevalência à autonomia individual como expressão da sua dignidade, desde que isso não repercuta ilegitimamente sobre a esfera jurídica de terceiros. Foi exatamente isso que eu observei em um parecer que dei de longa data, na minha outra vida, na minha outra encarnação, em que defendi o direito de pessoas adultas que professem a religião Testemunha de Jeová de recusarem transfusão de sangue em nome da sua fé, em nome da sua liberdade religiosa. Ali havia o direito à liberdade religiosa contraposto ao direito à saúde. Não há hierarquia entre os direitos. Acho que o direito à liberdade religiosa merece uma grande proteção no direito brasileiro e considerei legítima a escolha naquele caso, porque era um ato autorreferente, era uma decisão que repercutia apenas sobre a pessoa que estava tomando a decisão. Mas desde aquela ocasião, já deixei registrado que essa escolha não podia ser feita por outrem, inclusive e sobretudo para os próprios filhos. E, portanto, em relação aos filhos, prevaleciam os valores laicos e os valores da medicina, até que ele viesse a se tornar maior e pudesse fazer as escolhas por si próprio. Mas aqui, nem essa escolha da pessoa adulta eu considero legítima, porque a não vacinação não é uma escolha apenas autorreferente, não é uma decisão que repercuta apenas sobre a esfera física ou jurídica de quem está tomando a decisão. Repercute sobre a esfera de saúde e, às vezes, da vida de toda a coletividade. Porque se um conjunto grande de pessoas invocar convicção própria para não se vacinar, não se obtém a imunização coletiva, que é imprescindível para a erradicação e o controle de uma série de doenças. Voltando, então, à questão da criança, crianças são seres autônomos, embora incapazes. As crianças não são propriedades dos pais. E diversas cortes internacionais, mesmo em países em que a vacinação não é, como regra geral, obrigatória, determinam a vacinação obrigatória em certos casos, sobretudo a vacinação infantil, como faço constar do meu voto, no qual estou fazendo apenas um apanhado em decisões da Corte Constitucional da Itália, do Reino Unido e da França. Portanto, se a convicção filosófica dos pais colocar em risco o melhor interesse da criança, é esse último que deve prevalecer. Portanto, presidente, há direitos fundamentais contrapostos em jogo, a saber, liberdade de convicção filosófica, de um lado, direito à vida e à saúde da coletividade e melhor interesse da criança, do outro, ao fazer a ponderação entre esses direitos, que não são hierarquizados abstratamente, mas que, em concreto, para decidir a questão, é preciso definir qual vai ter precedência. Estou decidindo pela precedência do direito à vida e à saúde coletivas e à proteção prioritária da criança por essas três razões que enunciei. Porque é possível, em certos casos, e esse é um deles, proteger a pessoa humana contra si mesma, porque aqui o interesse da coletividade deve prevalecer, porque, no fundo, estamos falando do direito à vida e à saúde de cada pessoa individualmente. E, por fim,
a Constituição manda cuidar prioritariamente do interesse da criança. E toda a ciência médica entende que a vacinação é vital ou altamente relevante para a proteção da saúde das crianças. Presidente, eu vou enunciar a minha conclusão, que é uma conclusão que já abarca a minha concordância com as posições nas duas ações decididas ontem pelo ministro Ricardo Lewandowski, assim abreviando o tempo da Corte, que era as indagações nas ações do ministro Ricardo Lewandowski, era sobre a obrigatoriedade da vacinação, em que Sua Excelência muito claramente disse sim, a partir do momento em que haja consenso médico-científico, e a competência também de estados e municípios para determinar a vacinação obrigatória, respeitado esse pressuposto. De modo que apresento aqui, presidente, e em seguida enviarei a Vossa Excelência uma conclusão que, em conversa com outros colegas, abarca, eu penso, as duas causas, que é a seguinte. E, portanto, eu, no meu caso, estou negando provimento ao recurso extraordinário e, nos casos do ministro Ricardo Lewandowski, eu estou julgando parcialmente procedentes, tal como fez Sua Excelência. E, portanto, a conclusão que proponho é a seguinte, presidente. É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações. 2, tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei. Ou 3, seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. E com essa minha conclusão, presidente, eu já estou me pronunciando também quanto ao mérito das duas ações ontem expostas pelo ministro Ricardo Lewandowski. Com isso, penso, abreviando o tempo da Corte, pela desnecessidade de proferir um outro voto. É como me pronuncio, presidente. Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso, porque, mercê da profundidade, o voto de Vossa Excelência foi sintético e absorveu esse reclamo da necessidade de nós concluirmos esse julgamento para dar segurança jurídica e segurança no plano médico para toda a população brasileira. Ministro Ricardo Lewandowski, Vossa Excelência agora tem a palavra para votar sobre o recurso extraordinário do ministro Barroso. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, servidores presentes e demais que nos assistem. Eu cumprimento o profundo e esclarecedor voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Quero dizer que, em linhas gerais, nossos argumentos são coincidentes. Eu penso que, neste momento histórico pelo qual passa o Brasil e o mundo, não podemos colocar em dúvida a eficácia e segurança das vacinas em geral, e essas que vierem a ser aprovadas pelos órgãos competentes. Eu, como disse em meu voto, entendo que a saúde tem uma dupla face, é uma moeda de duas faces. É um direito, por um lado, individual, mas é um direito social também. Entendo que ninguém pode se furtar a esse dever de vacinar-se em prol
do bem-estar, da saúde e da própria vida da coletividade a qual pertence. Eu adiro à conclusão a que chegou o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, adiro também à tese a qual a Sua Excelência enunciou. Apenas diria o seguinte: se fosse eu não um juiz constitucional, mas um juiz do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao qual com muita honra pertenci, talvez não tivesse optado desde logo pela suspensão do pátrio poder, a que se refere o artigo 1637 do Código Civil em vigor, do novo Código Civil. Eu talvez teria determinado a aplicação de sanções progressivas. Primeiramente, aquelas sanções são estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que são as penas pecuniárias, que podem ser dobradas, depois aquelas penas ou medidas compulsórias de caráter indireto que constam, como o ministro Barroso muito bem agora ressaltou, da legislação ordinária e também de portarias e de resoluções, para só então, num último momento, como a última ratio do Estado juiz, aplicar a suspensão temporária do pátrio poder, a busca e apreensão da criança, como medida, enfim, apropriada para fazer com que este dever que emana da Constituição e das leis do país de vacinar as crianças e os adolescentes. Mas quero dizer, senhor presidente, que não tenho nenhum retoque, nenhuma ressalva ao belíssimo voto agora trazido pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Parabenizando-o, acompanho integralmente. O ministro Barroso votou no recurso ordinário e nas ADIs, o ministro Lewandowski votou nas ADIs e no recurso ordinário. Passamos agora a seguir a ordem de votação. Passo a palavra à Sua Excelência, o ministro Nunes Marques. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que participam dessa sessão. Eu vou iniciar, presidente, com um voto conjunto relativo às duas ADIs e, posteriormente, apenas um arremate em relação ao recurso extraordinário. Tratam os autos de duas ações diretas de constitucionalidade com pedido de medida cautelar na primeira ADI 6586, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, onde pede a esta Suprema Corte que dê o artigo 3º, caput, inciso 3, a linha D, da Lei 13.979 de 2020, interpretação conforme a Constituição, de modo a estabelecer que tal dispositivo autoriza os Estados-membros e municípios a realizarem vacinação compulsória e outras medidas profiláticas no combate à pandemia de Covid-19. Na segunda, a ADI 6587, ajuizada pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, em face do mesmo dispositivo, pede-se a declaração de inconstitucionalidade total do referido preceptivo legal. O PDT, após referir-se à importância da imunização coletiva para o controle da Covid-19, afirma que o presidente da República já teria publicamente afirmado que a vacinação não será obrigatória, de modo que os Estados-membros, nesse contexto, poderiam ter opinião diferente, buscando vacinar obrigatoriamente os residentes em seus territórios. Apresenta exemplo de estados que estão em processo de aquisição de vacinas estrangeiras. Em seguida, defende que não é legítima a interpretação que extraia do texto do artigo 3º, inciso 3, a linha D, da Lei 13.979, de 2020, norma no sentido de que a autoridade competente para dispor acerca da compulsoriedade da imunização seria exclusivamente o Ministério da Saúde, sem qualquer atuação supletiva dos gestores locais. Já o PTB, em sentido oposto, alega que tal norma é incompatível com os direitos fundamentais à vida, à saúde e à liberdade individual e com o princípio da dignidade humana, artigos 5º, caput,
artigo 6º do caput e artigo 196 da Constituição Federal. Sustenta também que, embora a previsão tenha como objetivo promover e assegurar a saúde pública, não há, no momento atual, segurança quanto aos efeitos colaterais das vacinas e nem certeza quanto à eficácia contra a Covid-19, já que, assumidamente, diversas etapas obrigatórias para a segurança de vacinas deixaram de ser realizadas. O PDT pretende que este tribunal defina a interpretação do citado dispositivo de tal maneira que se assegure a competência local, estadual e municipal para decidir acerca da necessidade ou não de imunização compulsória dos respectivos territórios. O PTB, por outro lado, pretende que se declare inconstitucional qualquer tipo de obrigatoriedade da vacina, independentemente de onde parta a ordem, ou, na pior das hipóteses, que se dê interpretação conforme para impedir o uso compulsório de vacinas sem comprovação de eficácia e segurança. Houve pedido de medida cautelar em ambas as ações. O relator adotou o rito do artigo 12 da Lei 9.868 de 99. A Presidência da República, em ambas as ações, sustentou não ser dado ao Judiciário interferir na implementação de política pública quando ausente flagrante omissão constitucional, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes. Quanto à prerrogativa para a determinação da imunização compulsória, disse a Presidência da República que, se analisando toda a normativa em torno do tema, fica claro que a vacinação para a Covid-19 há de integrar o Programa Nacional de Imunização, PNI, do Ministério da Saúde, por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Optou assim pelo não conhecimento das ações diretas ou subsidiariamente pela improcedência dos pedidos em ambos os processos. Não foram requisitadas informações ao Congresso Nacional em nenhuma das ações. A Advocacia Geral da União, na ação do PDT, suscitou preliminarmente a impugnação de todo o complexo normativo e, no mérito, manifestou-se pela improcedência do pedido, ao fundamento de que, 1. As ações promovidas pelas autoridades federais revelam engajamento em projetos de desenvolvimento de vacina, mas a ausência de produtos registrados torna prematuro qualquer debate sobre obrigatoriedade. 2. Os artigos 9.098 e 200 da Lei Maior dão suporte à competência desempenhada pela União na elaboração e coordenação do Programa Nacional de Imunizações, bem como na definição de estratégias e normatizações técnicas de vacinação, inclusive acerca de seu caráter obrigatório ou não. 3. A amplitude, a dinamicidade e a complexidade técnica de vacinação demandam coordenação efetiva por autoridade administrativa central. 4. A compulsoriedade da vacinação deve se dar de forma harmônica com a legislação que rege o PNI e em consonância com o papel de coordenação do controle epidemiológico atribuído à União. 5. O deferimento do pedido antes da avaliação técnica das vacinas disponíveis fragiliza a separação dos poderes. Na ação do PPB, a Advocacia Geral da União suscitou preliminar de não impugnação de todo o complexo normativo e, no mérito, manifestou-se pela improcedência do pedido, sob os fundamentos principais de que, 1. É precoce o modo de aplicação de vacina ainda inexistente, cuja obrigatoriedade é mera possibilidade. 2. O Poder Público Federal vem adotando diversas medidas direcionadas ao desenvolvimento de vacina segura e eficaz contra a Covid-19, cuja liberação há de ser precedida de rigoroso procedimento lastreado em evidências científicas, como exige a Lei 13.979 de 2020. Por fim, não é automática a compulsoriedade da vacinação, a qual dependerá da consideração de elementos dinâmicos e complexos, cuja avaliação só pode ser feita de modo apropriado pela Autoridade Sanitária Central. A Procuradoria-Geral da República opinou na ação do PDT, ADI e a Sintonia, pelo não conhecimento da ação ou subsidiariamente pela procedência parcial do pedido. Na ação do PDT, ADI 6587, a PGR opinou pelo não conhecimento da ação e no mérito pela improcedência. Estes são os casos sob exame conjunto. As ações não merecem ser conhecidas por várias razões. Em primeiro lugar, a ação direta de inconstitucionalidade não se presta ao pedido de medidas concretas contra qualquer autoridade. A pretexto de obter uma interpretação específica ou um expurgo de um artigo de lei, o que pretende os requerentes, na verdade, é obter um provimento jurisdicional que ou conceda uma autorização judicial específica aos estados e municípios para exercer uma competência não prevista claramente em lei, sem serem importunados pelo Executivo Federal ou quaisquer órgãos de fiscalização. Ou, em sentido oposto,
uma proibição judicial contra a obrigatoriedade de qualquer vacina contra a Covid-19. Não se postula na inicial certa interpretação abstrata e geral de um conjunto de dispositivos legais relacionados, mas sim que se defina judicialmente uma política pública específica e temporária, ou permitindo-a a quem a lei não deu competência ou proibindo-a a quem ela outorgou poderes. O efeito, o dispositivo questionado pelo requerente tem a seguinte redação. É o artigo 3º, inciso 3, a linha D da Lei 13.979 de 2020. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. 1. Isolamento. 2. A quarentena. E o inciso 3, determinação de realização compulsória de, a linha D, vacinação e outras medidas profiláticas. O dispositivo não fala a respeito da competência para determinar a vacinação compulsória, nem diz quais são as condições para a vacinação compulsória, mas apenas afirma que é possível que se determine tal vacinação, entre outras medidas de política sanitária. Como observado pelo próprio PDT, na inicial da ADI 586, em outro ponto, a lei chega mesmo a atribuir às autoridades locais essa competência para determinar vacinação obrigatória, que é o inciso 3 do parágrafo 7 do artigo 3º, embora sem especificar em que condições. Ou seja, até há previsão legal para que os gestores de saúde locais determinem a vacinação obrigatória. Porém, seria preciso que se indicasse na regulamentação da lei os detalhes do contexto e o modo como poderia proceder a tal medida. Eventual omissão do Poder Executivo nesse sentido poderia ser corrigida por mandado de injunção ou até mandado de segurança coletiva, conforme o caso, mas não por ação direta de inconstitucionalidade. Analisando os fatos que são referidos nas duas petições iniciais, observa-se que não há prova de que a União tenha editado qualquer ato administrativo impedindo a aquisição de vacinas pelos estados e municípios, ou que tenha obstado a instituição de vacinação compulsória, onde quer que seja. Por outro lado, também não há prova alguma de que a União pretenda, no primeiro momento, usar da competência para instituir vacinação obrigatória. Eventual fala do presidente da República para meios de comunicação ou em perfil de rede social, se bem que possa expressar uma manifestação política que tem natural peso simbólico, não é ato administrativo e não é expressão da vontade da União. Apenas pelos meios formais, decretos, resoluções e atos administrativos em geral, é que a União se manifesta. O presidente da República, a par de ter atribuições administrativas, é também um agente político e, como tal, tem o direito de expressar suas opiniões pelos meios que considere apropriados, inclusive com o intuito de influenciar a opinião pública em favor das teses que defende. Isso faz parte da liberdade de expressão e do jogo político, íncitos ao regime democrático. Tais manifestações, entretanto, não são atos administrativos e não vinculam juridicamente a União, que apenas se expressa pelos meios formalmente reconhecidos. É errôneo atribuir à União uma conduta a respeito da qual não há qualquer prova nos autos, sob a suposição de que um comentário ocasional do presidente da República implicaria automaticamente a prolação dos atos administrativos respectivos pela entidade política. Há uma diferença palpável entre retórica política e a efetiva implementação de uma política pública. A primeira é constituída de palavras ditas com o objetivo de persuadir e fascinar, e a segunda é feita de atos concretos, produzidos pela burocracia estatal em direção a um fim prefixado. Quando se olha os documentos juntados à inicial pelo PDT, vê-se que a premissa da ADI 6586 é uma certeza especulativa de que uma declaração do presidente da República a um jornal se converterá fatalmente em política pública. Outro ponto, não menos relevante para ambas as ações, é que não há, no atual momento, nenhuma vacina registrada no Brasil que possa ser aplicada sequer facultativamente nos cidadãos, muito menos obrigatoriamente. Como pode a ação direta pedir que este Supremo Tribunal Federal autorize ou proíba a imposição de vacina obrigatória pelos entes públicos, se ainda não existe sequer a vacina contra a Covid-19 no Brasil? Certo, pode-se argumentar que a recente autorização do FDA, Food and Drug Administration, a utilização nos Estados Unidos da vacina produzida pelo laboratório da Pfizer em consórcio com a BioNTech justificaria o debate que se pretende estabelecer nesta ação de controle concentrado. Acontece que o artigo 3º, inciso 8, a linha A, número 1,
da Lei 13.979 de 2020 já prevê a solução técnica excepcional para o problema, criando alternativa legal para o registro da vacina no país, o que abriria, aí sim, em termos plausíveis, o possível debate sobre a obrigatoriedade da vacina. Porém, justamente porque já existe uma solução na própria lei impugnada, é que não faz sentido falar-se ainda em controvérsia constitucional. Aqui se deve seguir, por sua absoluta correção e razoabilidade, a doutrina constitucional, que aqui chamamos de evitação constitucional, segundo a qual deve o judiciário, salvo quando estritamente necessário, evitar o debate constitucional. O Justice Wiley Rutledge, no caso Rescue Army versus Municipal Court of Los Angeles, de 1947, apresentou alguns motivos que justificam essa doutrina, entre eles: a. o caráter extremamente abstrato do debate constitucional; b. as limitações inerentes ao processo judicial; c. a necessidade de respeito aos espaços de decisão dos demais poderes; e d. a importância de um julgamento constitucional. Bem analisados, estes casos preenchem todos os requisitos para se evitar o debate constitucional. De fato, a. o debate a respeito de uma questão técnica e prática está estabelecido num nível extremamente abstrato e hipotético, pois sequer há vacina no país que possa ser tornada impositiva. B. além disso, a discussão sobre a eficácia e riscos de uma eventual vacina não é estritamente jurídica e dificilmente se pode resolver de modo satisfatório num processo de controle concentrado de constitucionalidade. C. o Poder Legislativo e o Poder Executivo têm apresentado soluções para a questão sanitária decorrente da pandemia de Covid-19. Se são ou não as melhores, é um assunto político. D. um julgamento constitucional sobre esse tema atrairia para esta Corte prematuramente grande responsabilidade política, quiçá aliviando indevidamente o ônus que, na democracia, deveria recair sobre os agentes eleitos e em quem a população depositou a sua confiança em apresentar soluções para os problemas do país. Há outro obstáculo considerável ao conhecimento destas ações diretas de inconstitucionalidade. É que o tema de vacinação obrigatória, competência, objeto e finalidade, na verdade, está mais detalhadamente regulamentada numa lei pré-constitucional, que sequer poderia ser impugnada em ação direta. Refiro-me à Lei 6.259, de 30 de outubro de 1975, que criou o chamado Plano Nacional de Imunizações, o PNI. Essa lei traz dispositivo que enfatiza ser da União, por meio do Ministério da Saúde, a competência para estabelecer quais as vacinas devem ser obrigatórias. Para ilustrar, veja-se o que diz o artigo 3º da citada lei, que não foi, nem poderia ter sido impugnado em nenhuma das ADIs. Artigo 3º. Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório. Parágrafo único. As vacinações obrigatórias serão praticadas de modo sistemático e gratuito pelos órgãos de entidades públicas, bem como pelas entidades privadas subvencionadas pelos governos federal, estadual e municipal em todo o território nacional. É certo que essa lei não foi revogada pela Lei 13.979 de 2020. Assim, não é possível dar a um dispositivo dessa última lei interpretação conforme para, na prática, revogar a anterior legislação que cuida do assunto de forma diversa da requerida na inicial. Nem é útil derrubar um artigo da Lei 13.979 de 2020 quando há outros da Lei 6.259 que há mais de 40 anos prevêem a vacinação obrigatória. De resto, não se pode apreciar no bojo da presente ação de constitucionalidade da própria Lei 6.259 de 75 em face da Constituição de 1988, porquanto se trata de direito pré-constitucional. Nesse sentido, vários precedentes desta Corte. RTJ 14243, relatoria do Luiz Moreira Alves. RTJ 158-491-492, relatoria do Luiz Maurício Correia. ADI 129, em sede de medida cautelar, São Paulo, redator para o acordo do Celso de Mello. ADI 480, Mato Grosso, relatoria do ministro Joaquim Barbosa. ADI 3299, DF, de relatoria do ministro Carlos Veloso.
ADI 3569 Pernambuco, de relatoria do ministro Sepúlveda, pertence. ADI 4230, Rio de Janeiro, de relatoria do ministro Menezes Direito. ADPF 33, em sede de medida cautelar, Pará, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. E recurso extraordinário 599-620 Maranhão, de relatoria do ministro Eros Grau. A Lei 8080 de 90, que é posterior à Constituição de 1988, contém igualmente vários dispositivos que remetem à União à competência para centralizar temas relacionados à defesa epidemiológica, no que se inclui, logicamente, a determinação de obrigatoriedade de vacinas. Como tal lei também não foi impugnada, mais uma razão para não conhecer das ações diretas. Pelos motivos acima, voto pelo não conhecimento de ambas as ações. Todavia, caso sejam ultrapassados os muitos obstáculos ao conhecimento das ações, no mérito me parece que é o caso de procedência parcial de ambas, para não dar exatamente a interpretação requerida pelos autores das ações. A ação direta de inconstitucionalidade tem causa petente aberta. Por isso é que é permitido, em tal tipo de demanda, a averiguação pelo tribunal de fatos não aventados pelo autor da demanda, desde que estejam sob o raio de ação da norma impugnada. O eminente ministro, ora presidente, Luiz Fux, bem expressou a questão no julgamento da ADI 4414 Alagoas, onde disse: o Supremo Tribunal Federal, mercê da causa petente aberta, não está adstrito aos fundamentos jurídicos elencados na petição inicial das ações de controle abstrato de constitucionalidade, levando em consideração todo o bloco de parametricidade para decidir sobre o risco. No caso em exame, avaliando o texto impugnado pelos requerentes e o próprio debate em torno do tema, verifico que a questão da obrigatoriedade da vacina precisa ser bem entendida à luz da Constituição. Em primeiro lugar, ressalto que, de nenhum modo se pode cogitar de qualquer medida sanitária que leve à aplicação forçada da vacina mediante meios de constrangimento físico. Não se deve esquecer que no Brasil já ocorreu uma autêntica revolução por conta da tentativa de se aplicar coercitivamente uma vacina, à época contra a varíola, a revolta da vacina em 1904. Nicolau Shevchenko explica que, embora houvesse outros motivos para a revolta popular, é certo que a truculência dos métodos previstos na regulamentação da lei que previu a vacinação obrigatória foi decisiva para estourar o levante. Férias. O objetivo era uma campanha maciça, rápida, sem nenhum embaraço fulminante, o mais amplo sucesso no mais curto prazo. Não se cogitou da preparação psicológica da população, da qual só se exigia a submissão incondicional. Essa insensibilidade política e tecnocrática foi fatal para a lei da vacina obrigatória. Infelizmente, não só para ela. Shevchenko, Nicolau, A Revolta da Vacina, página 19, editora Unesp, edição 5. O mesmo historiador chama atenção para o fato de que a outorga de poderes de coerção física às autoridades sanitárias, à época, fez com que estas quase se confundissem com a polícia criminal, num autoritarismo desenfreado que desnaturou completamente a política sanitária. É notável como na sua ação de triagem, contenção e controle, a autoridade sanitária praticamente se confundia com a polícia. Já podemos avaliar esse fato ao considerar a atuação arbitrária dos fiscais, médicos e enfermeiros da saúde pública. Uma consulta ao estatuto que regulamentava esse serviço nos revela um decreto antigo de 1846, cujo artigo 42 prescrevia: todos os encarregados da propagação da vacina terão a mais escrupulosa vigilância em tudo quanto possa interessar a tão importante serviço e procurarão esclarecer o governo sobre todas as medidas que possam concorrer para generalizar e tornar eficazes a toda a população os benefícios da vacina. Página 79, o autor já mencionado. Não apenas pelo exemplo histórico, mas também pela própria configuração constitucional do direito à autodeterminação e ao próprio corpo, não é possível que haja imposição de vacinação por meios físicos. A obrigatoriedade da vacina, se decidida pelas autoridades competentes, nos termos da lei, pode ser sancionada apenas por medidas indiretas de coerção, proporcionais e razoáveis, tais como multas e interdição de direitos, cujo exercício possa ter alguma ligação com a falta da vacina, sem que haja qualquer tipo de constrangimento físico ao cidadão para tomar a vacina. Como acentua a doutrina, qualquer intervenção no corpo humano
ainda que para curar ou prevenir doenças que não sejam em situação de emergência, depende do consentimento do titular. Também na preservação da vida e da saúde, na investigação e na cura de doenças, com aparatos sofisticados que a tecnologia vem paulatinamente acrescentando, a disposição do corpo é elemento primário, ficando a critério do profissional habilitado, médico, anestesista, dentista ou outro, o seu uso, obtido prévio consentimento do interessado ou de quem o represente, ressalvado o estado de necessidade. Carlos Alberto Vital, os direitos da personalidade, locais do crime 2013 e 2015, Saraiva, etc. Por outro lado, é certo que há muitos exemplos históricos de vacinação obrigatória sem coação física, em nações civilizadas, inclusive com o referendo do Poder Judiciário. O exemplo mais relevante, sem dúvida, foi dado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, no célebre julgamento do caso Jacobson versus Massachusetts, em 1905, onde a Suprema Corte admitiu como compatível com a Constituição daquele país uma lei do estado de Massachusetts que instituíra a vacinação obrigatória com vistas a debelar um surto de varíola em Boston que havia matado 270 pessoas entre 1901 e 1903. Na ocasião, porém, a sanção contra a recusa em tomar a vacina era apenas multa. Talvez não seja casual que na virada do século XIX para o século XX tenha se tornado candente o tema de vacinação compulsória. Foucault se refere a esse período como um momento de transição para o surgimento do que chamou de biopolítica. Michel Foucault, Conceitos Essenciais, tradução de C.P. Filho e Henri Grandet, São Paulo, Clara Luz. A biopolítica manifesta-se pelo exercício de biopoderes, com ênfase em técnicas de manutenção da vida e em medicalização da política, em especial na gestão da saúde coletiva, que passa a ser uma preocupação central da política do século XX. A biopolítica é diferente da política que se exercia tradicionalmente até o século XVIII e meados do século XIX, que era baseada na ameaça de morte. O biopoder, ao contrário, concentra-se em prolongar a vida, controlando-a nos seus menores detalhes, o que foi sumamente facilitado pelas tecnologias de vigilância criadas com a internet. Esse tipo de controle político, posto traga vantagens inegáveis para a longevidade, para a saúde do corpo, materialmente falando, precisa ser contido nos seus excessos, porque a expansão desmensurada pode eliminar a liberdade individual naquilo que ela tem de mais estimável em um mundo superpopuloso. O direito de não querer seguir uma tendência de massa, ainda que essa tendência seja boa para a saúde física do corpo ou para a eliminação dos riscos de morte. Nesse sentido, é manifesto que a vacinação obrigatória não pode ser medida inaugural de uma política sanitária. Com efeito, por seu caráter invasivo, a vacinação obrigatória não pode ser primeira medida sanitária, senão última ratio, justificável pelo contexto epidemiológico e vacinal. Aqui não se pode haver precipitação. Se, por exemplo, uma alta percentagem das pessoas resolverem voluntariamente se vacinar, se e quando houver a vacina, pode ser desnecessária a vacinação obrigatória. Esta deve ser medida extrema, apenas para a situação grave e cientificamente justificada, e esgotadas todas as formas menos gravosas de intervenção sanitária. Como explica José Cretella Júnior, no seu Tratado de Direito Administrativo, Rio de Janeiro Forense, 1968, volume 5, página 209, a vacinação obrigatória pode ser tolerada em estado de necessidade, o qual pressupõe o uso proporcional dos meios para compatibilizar o exercício da liberdade individual, na forma de direito ao próprio corpo, com o direito à saúde dos demais sujeitos. Em um contexto de perigo a esse segundo direito, pode-se usar apenas os meios absolutamente necessários e não excedendo os limites para a remoção do perigo de contágio, para debelar a ameaça de dano. Nesse sentido, dispõe o artigo 188, inciso 2 e parágrafo único do Código Civil. Verbas. Não constituem atos ilícitos. 2. A deterioração ou destruição de coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Parágrafo único. No caso do inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessários, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Em todo caso,
Como já acentuado acima, apenas sanções indiretas podem ser combinadas para o descumprimento da obrigatoriedade da vacina. E, mesmo quanto às sanções indiretas, as que não forem impostas por lei da União dependem de oitiva prévia do Ministério da Saúde, como decidiu este Supremo Tribunal Federal nos idos de 1978, na RP 945, relatoria do ministro Cunha Peixoto, publicado no Diário de 11 de agosto de 1978, ao aplicar o disposto no artigo 6º da lei ainda vigente 6.259 de 1975. Férias. Os governos estaduais, com audiência prévia do Ministério da Saúde, poderão propor medidas legislativas complementares visando o cumprimento das vacinações obrigatórias por parte da população no âmbito de seus territórios. Parágrafo único. As medidas de que trata este artigo serão observadas pelas entidades federais, estaduais e municipais, públicas e privadas, no âmbito do respectivo Estado. Deve-se assegurar também ao cidadão o direito de não se submeter obrigatoriamente a nenhuma vacina que tenha sido concebida por processos inéditos e nunca aplicados em massa. Embora sejam respeitáveis as empresas e instituições que estão envolvidas no processo de criação desses novos imunizantes, não é totalmente infundado o receio de algumas pessoas quanto aos eventuais efeitos que esses imunizantes podem ter sobre a saúde ou da sua descendência, no caso de pessoas em idade reprodutiva. Para tanto, basta mencionar que no chamado Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, disponível no site do Ministério da Saúde, recentemente apresentado pelo próprio Ministério da Saúde, menciona-se que as vacinas que usam RNA mensageiro, por exemplo, têm plausibilidade de serem seguras, embora nunca tenham sido aplicadas em massa. Férias. A plausibilidade de segurança destas vacinas é amparada na ausência de integração do RNA-M, injetado ao genoma do indivíduo vacinado. As vacinas de RNA-M apresentam o atrativo da possibilidade de produção rápida de grande quantidade de doses, não havendo, entretanto, até a data de hoje, vacinas licenciadas e em uso que utilizem esta tecnologia. Ora, não se pode impor nenhum tratamento médico inovador, cujos riscos ainda não foram avaliados a longo prazo. Nesse ponto, a medida extrapolaria os limites indispensáveis para a remoção do perigo, pois já exige do indivíduo um grau de confiança e de adesão a essas novas técnicas que vai muito além do mediano. Igualmente, não se pode impor vacinação obrigatória com ônus econômico para o indivíduo. É que, em tal contexto, além da obrigatoriedade da vacinação, haveria também a imposição de um tributo inovador, sem alicerce constitucional. Ante o exposto, caso sejam ultrapassadas as questões preliminares, no mérito, voto pela procedência parcial das ações, para dar interpretação conforme ao artigo 3º, inciso 3, a linha D, da Lei 13.979 de 2020, de modo que tal dispositivo seja entendido no sentido de que a instituição de obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 é possível pela União ou pelos Estados, mediante oitiva prévia da União, Ministério da Saúde, com base em evidências epidemiológicas devidamente apuradas, como última medida para o combate à disseminação dessa moléstia, após campanha de vacinação voluntária e o esgotamento de todas as formas menos gravosas de intervenção sanitária. B. As sanções contra eventual descumprimento de vacinação obrigatória, que devem ser razoáveis e proporcionais, apenas podem ser temporárias e indiretas, incidindo sobre o patrimônio ou sobre o exercício de certos direitos, mas nunca o constrangimento físico sobre o corpo ou a liberdade física do indivíduo. Nenhuma vacina que tenha sido concebida por processos científicos inéditos e nunca utilizados em massa pode ser imposto de modo obrigatório. Apenas vacinas oferecidas gratuitamente podem ser objeto de obrigatoriedade vacinal. É como voto, senhor presidente. Pois não, ministro? Pois não? Passo agora na... Pois não. Vossa Excelência votou agora nas ADI. Agora Vossa Excelência vota no recurso ordinário, é isso? Isso. Pois não. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de recurso extraordinário com repercussão geral, reconhecida por este Supremo Tribunal Federal, interposto por ACPZ e AZA, com fundamento no artigo 102, inciso 3, a linha A, da Constituição Federal, em face de acordo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim mentar. Poder
familiar, vacinação obrigatória, ação proposta pelo Ministério Público para impor aos pais a obrigação de proceder à vacinação obrigatória de filho menor, sentença que não reconhece a obrigação sob o fundamento da existência de risco concreto da vacinação, da liberdade de consciência e de organização familiar, bem como da inexistência de omissão, obrigação dos pais de proceder à vacinação de filhos menores que decorre de norma de ordem pública, inexistência concreta de provas, a indicar o risco em se proceder à vacinação. Organismos internacionais que reconhecem a inexistência de risco grave de benefícios com a vacinação, normatização a indicar que a vacinação obrigatória integra conjunto de regras de ordem pública, tutela não só a saúde da criança, mas também da coletividade negativa. A vacinação que institui infração sanitária, conflito de direitos fundamentais, que deve ser decidido pela prevalência dos interesses da criança e de sua saúde, bem como da coletividade, liberdade filosófica e religiosa, que não tem caráter absoluto quando atinge terceiros, obrigação dos genitores de regularizar a vacinação, possibilidade de suspensão temporária do poder familiar para a regularização da vacinação da criança pelo Conselho Tutelar, recusa dos pais em cumprir a determinação judicial, que deve ser suprida por meio de busca e apreensão da criança e seu encaminhamento a serviço público de saúde para a regularização vacinal, recurso provido para julgar procedente a ação. Os embargos de declaração opostos contra o tal ato decisório foram rejeitados. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam violação ao artigo 5º, incisos 6, 8 e 10 da Constituição Federal, sustentando em suma que a obrigatoriedade de vacinar advém de lei, Estatuto da Criança e do Adolescente. Todavia, essa obrigação deve ser sopesada com alguns princípios constitucionais de nossa Carta Magna, tais como o direito à liberdade de consciência, convicção filosófica e, principalmente, a intimidade. Artigo 5º, incisos 6, 8 e 10 da Constituição Federal. Aduz ainda que, desde o nascimento do menor, seus pais, requeridos nesse processo, optaram por criá-lo de maneira saudável e natural. Pensando na saúde e bem-estar do menor, os requeridos optaram por alimentação exclusivamente por aleitamento materno até 6 meses e após fora introduzida a alimentação vegana e não industrial. O aleitamento materno é extremamente importante para a criação de um sistema imunológico completo e bem preparado. Vide estudo científico anexo, e a alimentação natural permite que o menor não tenha contato com toxinas e conservantes presentes nos produtos industrializados. Os requeridos optaram por uma promoção da saúde a partir de uma visão menos intervencionista e que respeite a resposta imunológica natural do corpo humano. O acompanhamento médico do menor iniciou-se na gestação, com o pré-natal realizado regularmente, e desde então o menor tem sido acompanhado por pediatra e nutricionista periodicamente. O menor encontra-se saudável e bem cuidado, conforme atestado médico avançado a esta peça processual. Para garantir que a dieta vegana seja suficiente na nutrição infantil, o menor é acompanhado por nutricionista, além do acompanhamento pediátrico realizado periodicamente. Os requeridos acreditam que essa escolha, no que diz respeito à alimentação do menor, seja responsável pela saúde do mesmo, que nunca foi acometido por nenhuma enfermidade. O Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, ofereceu parecer em que opinou, em síntese, pelo desprovimento do apelo extremo, sob o fundamento de que, ao sopesar o direito constitucional à liberdade de convicção, seja religiosa, filosófica, existencial ou moral, do indivíduo com o direito de proteção integral da criança e do adolescente e de preservação da saúde coletiva, prevalecem estes, uma vez que indisponíveis de ordem pública. Foi admitido na condição de amigo do Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores. É o relatório, passo ao voto. A liberdade de crença religiosa ou filosófica dos pais não pode ser imposta ao filho menor. Enquanto é menor, a criança possui diferentes proteções, não sendo a posição dos pais absoluta, sobretudo em face de normas de ordem pública aplicáveis à generalidade das crianças residentes no país. O poder familiar dos pais não existe como direito ilimitado para dirigir os destinos dos filhos, mas sim com o objetivo de proteger as crianças contra riscos e agravos decorrentes da posição vulnerável em que se encontram na infância e adolescência, em linha com o que dispõe a Constituição Federal no artigo 227, parágrafo 1º, que deixo de mencionar para encurtar o tempo do meu voto. O artigo 1634 do Código Civil, regulamentando o disposto na Constituição, no ponto em que ela atribui à família parte da responsabilidade pelo cuidado com as crianças e adolescentes, estipula sobre o que chama de poder familiar.
compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder de família, que consiste em, quanto aos filhos, dirigir-lhes a criação e a educação, exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do artigo 1584, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casar, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem de residência permanente para outro município, nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, representá-los judicialmente e extrajudicialmente até os 16 anos nos atos da vida civil e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento. Reclamá-los de quem ilegalmente os detenha, exigir que eles prestem obediência e respeito os serviços próprios de sua idade e condição. Especificamente em relação à vacinação de crianças e adolescentes, determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a preservação das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Parágrafo 1º do artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, não há na lei nenhuma autorização para os pais expandirem sobre os seus filhos, com prejuízo de direito destes, as suas convicções pessoais, em detrimento de normas sanitárias válidas e eficazes. Legalmente, não há dúvida de que os pais têm de vacinar seus filhos menores. Trata-se da concretização do direito à saúde do menor, que deve ser assegurado não apenas pelos pais, mas também pelo Estado e pela sociedade, conforme artigo 227 da Constituição Federal. A questão é saber se há espaço constitucional para a conformação desse dever com a liberdade de consciência e crença e intimidade dos pais de filhos menores. Artigo 5º, inciso 8 e 10 da Constituição Federal, que não queiram submetê-los à vacinação compulsória. Nesse sentido, parece-me que, em relação a menores, não faria sentido invocar a liberdade de consciência e crença dos pais para não cumprir medida sanitária obrigatoriamente imposta a todas as crianças. Afinal, a liberdade de consciência e de crença é direito individual de cada um dos pais, que deve se restringir à esfera de interesses exclusiva deles próprios, não podendo implicar a supressão de direito da criança, que se consubstancia em dever dos pais, tanto mais se se trata de um direito relacionado à proteção da saúde da criança, cuja posição na hierarquia axiológica constitucional é de indiscutível superioridade em relação às liberdades individuais. Bem explicou o ministro Alexandre de Moraes, o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito a existência e exercício de todos os demais direitos, na sua obra Direito Constitucional, 13ª edição, página 63. E o direito à saúde, por seu turno, está materialmente ligado ao direito à vida. Vale ressaltar que a Constituição coloca a criança sob um arco de proteção que envolve não apenas a família, mas igualmente o Estado e a sociedade. O poder familiar, portanto, não pode ser tirânico, nem pode implicar a colocação da criança numa situação sanitária peculiar em relação às outras crianças de sua geração. A mesma liberdade que os pais invocam para ter um estilo de vida diferente das demais pessoas torna-se despótica quando impõe esse estilo a uma pessoa natural incapaz de compreender os efeitos dessa decisão. É dever do Estado, nesse contexto, agir para impor a obrigação legal que conta com o respaldo democrático dado pela Constituição e pela lei. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 888.815, Rio Grande do Sul, tema 822 de repercussão geral, relator para o acordo, o ministro Alexandre de Moraes, julgado em 12 de setembro de 2018, decidiu, por exemplo, que o ensino domiciliar não pode ser imposto pelos pais aos filhos menores, sendo dever daqueles matricular estes em instituição de ensino reconhecida pelo Estado. Naquela ocasião, declarou o ministro Luiz Fux, com razão que a autonomia da vontade dos pais não pode se sobrepor ao direito da criança de estudar com todas as externalidades positivas que decorrem do ambiente escolar. Ora, se os pais não podem impor a educação domiciliar com base em suas crenças e em sua visão de mundo, como poderiam impor a abstenção de vacina obrigatória?
por uma questão de integridade interpretativa, o Supremo Tribunal Federal, ao meu sentir, deve negar o provimento ao recurso. Há alguns temas que estão limitados pela própria Constituição dentro de certas fronteiras que não podem ser rompidas pela autonomia da vontade. Assim, por exemplo, se os pais de uma criança adotassem uma religião ou uma filosofia de vida que permitisse esponsais e casamentos ainda na infância, nem por isso poderiam impor essa prática aos seus filhos, pois a lei expressamente estipula a idade mínima para o casamento, artigo 1517 do Código Civil brasileiro. O mesmo se poderia levantar em relação ao trabalho. Imagine-se que um casal de pais adotasse uma visão de mundo que estimula o trabalho desde a tenra idade. Nem por isso poderiam licitamente impor trabalhos a seus filhos menores de 14 anos, porque a Constituição proíbe tal situação. Artigo 7º, inciso 33. Cogite-se agora de pais que, por uma certa crença ou opinião, acredite que uma criança com 10 anos de idade pode e deve participar da vida política do país, inclusive votando e se candidatando a cargos eletivos. Isso não alteraria ad hoc os limites legais de idade para a prática desses atos, artigo 14 da nossa Constituição. Na realidade, a criança não poderia votar e nem se candidatar a despeito da crença dos pais. Finalmente, pense-se no caso de um pai jovem de 15 anos, que por um credo específico admita que o ser humano nessa idade é plenamente responsável por seus atos. Isso alteraria a idade de imputabilidade penal especificamente para esse adolescente? Claro que não, pois incide aqui norma constitucional de ordem pública que a todos compete, artigo 228 da nossa Carta Magna. Em suma, a liberdade de consciência e de crença, a intimidade e a privacidade, de um modo geral, no estágio atual da civilização, sofrem legítimas restrições por parte do ordenamento jurídico. Isso não chega a ser novidade, particularmente em matéria ligada às doenças infecciosas, cujo processo biológico de transmissão envolve o contato interpessoal. A objeção de posições idiosincráticas não é normalmente aceitável. Outra questão é que a vacinação obrigatória para adultos é plenamente admitida e praticada no país há décadas. Que tipo de poder teriam os pais, então, para excluírem seus filhos desse dever jurídico, que, no caso destes, é também um direito, se eles não podem excluir sequer a si mesmos? A questão da objeção de consciência ou de crença, como pode-se a aplicação de procedimentos médicos, está para ser decidida por esse tribunal em 2 importantes processos, na DPF 618, da minha relatoria, e no RE 1.212.272, tema 1069, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Enquanto a Suprema Corte não emite uma decisão geral e abstrata sobre o ponto, reporto-me aqui a compilação de estudos feitos pelo Conselho da Justiça Federal, que resultou no seguinte enunciado: o direito à inviolabilidade de consciência e de crença, previsto no artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal, aplica-se também à pessoa que se nega a tratamento médico, inclusive transfusão de sangue, com ou sem risco de morte, em razão do tratamento ou da falta dele, desde que observados os seguintes critérios: a capacidade civil plena, excluído o suprimento pelo representante do assistente, a manifestação de vontade livre, consciente, informada e oposição que diga respeito exclusivamente à própria pessoa do declarante, enunciado 413. A relação dos pais com os seus filhos menores é de representação ou assistência, não de propriedade. Eles não podem atribuir aos filhos as suas próprias objeções de consciência e de crença, quando isso implicar a supressão de um direito da criança, notadamente com riscos à saúde e à vida dela. A criança detém personalidade jurídica e, por isso, é titular de direitos próprios, que não podem ser objeto de disposição por terceiros, ainda que sejam seus pais. Até mesmo direitos patrimoniais das crianças, como sabemos, para serem objetos de disposição, dependem de autorização judicial, artigo 725 do Código de Processo Civil. Então, para se vender um imóvel do menor, por exemplo, os pais precisam pedir autorização do Estado. Como poderiam eles, por sua própria conta e risco, impedirem que a criança usufrua de uma proteção sanitária oferecida gratuitamente para todas as crianças da mesma idade? Seria paradoxal o sistema jurídico admitir tal solução. Em suma, está claro que o direito à intimidade e à liberdade de crença filosófica ou religiosa são direitos individuais, não podendo seus titulares utilizá-los para privar terceiros, ainda que seus filhos, de direitos constitucionalmente assegurados, notadamente o direito à saúde. Admitida a inviabilidade da objeção de crença dos pais para impedir a vacinação dos filhos, surge outra questão relevante: como implementar a obrigatoriedade vacinal em relação à criança?
sendo certo que, como votei nas ADIs 6856 e 6857, não considero possível a coação física sobre a pessoa para a aplicação de vacina. A simples inação dos pais poderia, na prática, frustrar o direito do menor da mesma forma que se houvesse uma autorização para tanto, o que, como dito acima, contraria o sistema constitucional. Em outras palavras, os pais podem, mesmo sem autorização legal ou judicial, usando do seu poder familiar, inviabilizar na prática a vacinação obrigatória da criança. Por isso que, neste caso, a tese de que não pode haver constrangimento físico precisa ser devidamente compreendida. É que a criança, pela sua própria falta de maturidade intelectual, não pode consentir ou não sobre a aplicação da vacina. E, aliás, nunca é consultada sobre isso, sendo seus pais os núncios da sua vontade. Quando estes, porém, pretendem impedir a vacinação, o que ocorre é que o seu poder familiar obstaculiza o direito da criança, que, de qualquer modo, seria executado sem consulta à sua vontade. Assim, a forma de se compatibilizar a situação é aplicar-se, em caso de resistência dos pais, a sanção indireta de suspensão temporária e episódica do poder familiar pelo judiciário, em procedimento instaurado pelo Ministério Público ou pelo Conselho Tutelar, apenas para aplicação na criança da vacina obrigatória devidamente registrada na Agência de Vigilância Sanitária e em instituição de saúde pública autorizada. Esta solução não contraria a minha manifestação nas ADIs acima referidas, pois ali, quando falei em possibilidade de coação física sobre o cidadão para fins de vacinação obrigatória, referi-me naturalmente ao maior e capaz, que tem aptidão jurídica para manifestar a sua vontade. Ressalto, por fim, que, em caso de vacina concebida por métodos inéditos e nunca antes aplicada em massa, podem os pais recusar a vacinação dos filhos, porque, em tal caso, como votei nas ADIs multicitadas, entram em jogo também os riscos desconhecidos, devendo ficar a cargo da família decidir os prós e os contras da medida. Finalmente, reiterando também os votos proferidos nas ações de controle concentrado, observe que apenas a vacinação gratuita pode ser objeto de obrigatoriedade pelo Estado. Então, senhor presidente, concluo acompanhando o voto do eminente relator e a tese por ele fixada. Do ministro Nunes Marques, também parabenizo Vossa Excelência pelo voto e pela síntese que proporcionou já o andamento dos trabalhos em estágio bastante razoável. Tendo em vista o adiantado da hora, eu vou suspender a sessão pelo tempo regimental, para após, então, começarmos a colher o voto do ministro Alexandre Moraes e ministros que se seguem. Está suspensa a sessão.